cabeça nova, cara nova, gente que pensa a pátria e não só pensa em si mesmo. Ele vem falar conosco sobre o que está acontecendo em Rondônia na questão de combate à corrupção, de busca de um Brasil melhor e sobre o que está acontecendo no restante do país. Dr. Max Rolim, é uma grande honra recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Sérgio. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui com você. Nós somos, conheço há muito tempo, um jornalista que eu gosto de acompanhar. Estava te falando que você fala o que tem que ser dito. Sem minhas palavras e sem aquela coisa do tem que ser politicamente correto, né? Eu acho que está na hora de nós passarmos o Brasil a limpo, está na hora de falar o que tem que ser falado e resolver o que tem que ser resolvido. Bom, vamos começar por aí, doutor Max. Aqui, o programa Gigantes da Pátria, é isso? Movimento Gigantes da Pátria. Movimento Gigantes da Pátria, que é uma extensão, um braço do Movimento Brasil Livre, que se mobilizou no país todo para tentar mudar o governo que aí estava. O primeiro passo ainda não foi concretizado, mas está perto. O que aconteceu na sua visão? Foi coisa positiva? E onde é que nós estamos e onde nós podemos chegar ainda nessa questão? Desse movimento todo, Max? Sérgio, no país se criou dois grandes movimentos, né? O Vem Pra Rua e o MBL, o Brasil Livre. Mas não são instituições organizadas, com filiais, essas coisas. Aqui em Rondônia, um pequeno grupo de pessoas se juntou para organizar as manifestações pelo impeachment da Dilma. E eu fui de curioso numa reunião, queria saber como é que faz, como é que se faz um movimento, né? Como é que se participa da vida do país, eu queria saber. Aí soube que ia ter uma reunião, fui lá. Me convidaram para participar. Então esse pequeno grupo de pessoas, tem jornalistas, servidores públicos, vigilantes, eu, de advogado, tinha um economista. A gente começou então a organizar desde a primeira manifestação e seguimos organizando todas as outras. Sempre trabalhando junto com o MBL e com o Vem Pra Rua, né? Mas de maneira independente. E eu acho que esse propósito foi atingido com muito sucesso. Por quê? Porque pela primeira vez, nos últimos 50 anos, talvez 60 anos, o povo brasileiro se manifestou de uma maneira que nunca tinha se manifestado antes. O povo foi para a rua para dizer que ele existe como ser social, como ser político e que ele quer participar da vida política do país. O povo foi para a rua para dizer, não é porque eu votei em você que você pode fazer o que você quiser com o meu Brasil. Então, tirando tudo que possa acontecer, o simples fato do povo ter ido para a rua de maneira pacífica, de maneira cívica, de maneira alegre, só essa mudança de paradigma já é um resultado positivo para o nosso país. Agora, o primeiro passo foi tirar este governo corrupto e incompetente, tirar das mãos desse governo o Brasil. Bom, nós tivemos já uma defenestração de um presidente da República. Nós já tiramos o Collor nos anos 90, que também foi um movimento que não foi tão grande quanto esse, mas também tirou um presidente. E ali nós tínhamos o PT à frente. O partido que tinha surgido para mudar o Brasil, para acabar com a corrupção, para botar o Brasil nos trilhos. Em relação ao PT, na sua opinião, o que aconteceu de pior? Foi o nosso sonho que foi junto pro buraco ou a nossa ingenuidade com a política? Um ex-fundador do PT já disse, né? Que o que o PT fez de pior foi matar a esperança. 20 anos de mentiras pareceram que eram verdades. Eu, no primeiro mandato do Lula, eu votei no Lula para presidente. Mas não é possível que uma pessoa fique 20 anos dizendo uma coisa e não seja verdade. Eu acreditei que as palavras dele eram verdadeiras. E foi por isso que ele matou a esperança. Você tinha esperança, não, agora vai ter uma mudança. E aquela mudança foi mais do mesmo. Tudo que ele falava que os outros partidos faziam, tudo que ele dizia que nunca faria, ele fez e fez pior. Eu lembro que um dos lemas da campanha do Lula era: no meu governo não roubo nem deixo roubar. Não roubo nem deixo roubar. Ele não só roubou, como ele organizou para que todos os outros roubassem também. Hoje o Cerveró está falando isso. O senador Delcídio do Amaral já falou que ele participou da organização do esquema da Petrobras. Então ele organizou o roubo do patrimônio público de todos os outros partidos.
Bom, aí o movimento foi para a rua, aquele barulho todo, o Congresso começou a se mexer, a Câmara autorizou a abertura de processo de cassação da presidente Dilma, que está momentaneamente afastada do cargo. Assumiu Michel Temer. Vocês estão satisfeitos com o que está acontecendo no governo provisório do Temer? Olha, o Temer, ele é uma herança do PT. O Temer, ele é o vice-presidente da Dilma. Ele foi eleito junto com a Dilma, ele foi escolhido pela Dilma para ser vice-presidente do Brasil. E quando a Dilma cometeu os crimes de responsabilidade fiscal que levaram ao afastamento dela, o que ela deixou para nós foi o Michel Temer. Então o Temer, ele é para nós ainda uma incógnita. Ele é ainda uma herança petista que nós temos que lidar com ela. Agora, ao afastamento vai fazer 30 dias ainda. Eu acho que nós não podemos hoje dizer, fazer um julgamento desse governo provisório do Temer. Aparentemente ele está se esforçando. Ele agora nomeou uma equipe econômica competente, que a Dilma não tinha, e agora a gente tem que torcer e se esforçar para que seja possível, para que esse governo provisório tenha o apoio necessário naquilo que ele fizer de correto, para que o país saia da condição que está, porque o Brasil precisa sair da condição que ele está. Nós estamos em recessão, nossa economia está diminuindo, o desemprego está aumentando, a desconfiança dos empresários está aumentando, e quando o empresário desconfia, significa o quê? Ele não investe. Mas sabe o que é pior? O povo também já não está mais com confiança. Quem tem dinheiro no bolso não quer gastar, porque não sabe o dia de amanhã. E se ele não compra, o comerciante não prospera, se ele não pode pagar o salário do empregado dele, aí ele tem que demitir o empregado dele, e vira um ciclo vicioso que só leva o país para baixo. Só leva o país para o fundo do poço. Nós precisamos sair dessa condição. E o que nós temos hoje é esse governo provisório. Então nós temos que apoiá-lo. Muito bem. Então agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Nós temos Michel Temer, nós temos Renan Calheiros, nós temos José Sarney, nós temos Dulcídios e por aí vai. Políticos que estão na vida pública há 30 anos, 40 anos, e o Brasil não saiu do lugar. Uhum. Como as mesmas pessoas que estão no poder há tantos anos e que não resolveram nossos problemas vão poder resolver agora? E por que não há renovação, mano? Sérgio, eu acho que esse momento que o Brasil está passando, nós não podemos perder esta oportunidade. Essa oportunidade não vai se repetir pelos próximos 40 anos. Nós estamos hoje vivendo a oportunidade de mudar, de passar a limpa a política brasileira. É como você falou, Renan Calheiros, José Sarney e tantos outros nomes que estão no comando desse país há 30, 40 anos. E mantendo o país sempre preso, sempre amarrado, sem poder progredir, sem ir para frente. Redutos eleitorais, a gente não sabe o que acontece. O Brasil não muda e quem está comandando o país continua comandando. Sabe, tem uma frase que diz: você não pode fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você não pode eleger os mesmos políticos e esperar ações diferentes. Mas agora esses políticos, e aí tem talvez o maior mérito do PT seja esse. O PT, todos esses políticos que se envolveram com o PT estão agora na mira da Lava Jato. E agora está sendo revelado a podridão. E aí nós temos que ver e temos que, se não for pela justiça, que seja pelo voto. Nas próximas eleições nós temos que ver todos que se envolveram na corrupção do PT, junto com o PT, todos os outros partidos, PP, PR, PMDB, esses partidos precisam aprender uma lição, esses políticos precisam aprender uma lição. Nós não vamos mais tolerar a corrupção. Então é uma hora de nós, o povo, enquanto eleitores, fazermos a mudança. Max Rolim, que é do movimento... Gigantes da Pátria. Gigantes da Pátria, é um nome tão bonito, né? E eu esqueço esse nome, mas é um nome tão bonito. Como eu gostaria que esse Brasil tivesse assim um milhão de gigantes da pátria, né? Nome lindo. E ligado ao Movimento Brasil Livre, a todas essas iniciativas, não só que querem trocar e estão trocando o governo, mas querem muito mais para o Brasil. O que vocês querem mais para o Brasil, Max? Sabe por que esse nome Gigantes da Pátria? Eu não sei se você lembra, quando foi retomada os morros do tráfico lá no Rio de Janeiro. Sim.
uma empresa fez uma propaganda que um gigante de pedra se levantava. Sim. E dizia: o gigante acordou. Isso. E o gigante é o Brasil. Sempre foi um gigante, né? E sempre foi tido como o país do futuro. O mundo sempre viu o Brasil como o país do futuro, porque nós temos tudo que nós precisamos para ser o país mais próspero. Mas parece que estamos dormindo. E aí o gigante acordou. O gigante da pátria acordou. E é isso que a gente espera. Que esse gigante acorde. Que o povo brasileiro que acordou nesse último ano para olhar para a política, que ele acorde de vez. Porque o povo precisa entender que a gente precisa se importar com a política do Brasil. Porque a política do Brasil interfere diretamente na nossa vida. Às vezes parece que é uma coisa distante, os deputados lá em Brasília, o que eles fazem lá, o que interfere comigo? Vai, quando você perde seu emprego, quando você não consegue fazer suas compras no mercado, é tudo que eles fazem lá que interfere com você. No Brasil, a atividade política interfere muito mais do que em outros países, porque a presença do Estado brasileiro na economia é muito grande. O Estado brasileiro hoje representa 33% da economia, é 1/3 da economia. Por isso, quando o Estado não está bem, o país inteiro não está bem. Pensa você de casa, você é um pequeno comerciante, você é uma vendedora da... Você fazer merchandising aqui. Da Avon. Yeah. Pensa que de repente 1/3 da tua clientela te dá um cano. 1/3 da tua clientela quebra. 1/3 da tua clientela desaparece. O que vai acontecer com o seu negócio? Seu negócio vai quebrar junto. É o que acontece com o Brasil. Quando o Estado está mal, e ele é 1/3 da economia, a economia toda vai mal. E o que aconteceu o que o PT fez nos últimos 12 anos? Ele sabotou a economia brasileira. Mas, Max, vamos lá. A gente ouve muito discurso, muita gente, porque é sempre os mesmos. Mas e a renovação? Por exemplo, o que vocês desse movimento fazem ou vão fazer ou pessoalmente para mudar essa política? Porque é muito fácil o cara discursar, né? Porque tem que mudar. E aí? E aí? Olha, uma das coisas que nós fizemos como indivíduos foi exatamente buscar organizar as manifestações. As manifestações elas são um desejo do povo, uma indignação da sociedade. O que nós fizemos foi dar as condições, né? Criar as condições para que as manifestações ocorressem. Mas ali a gente esperava ver a indignação do povo na rua. E nós vimos de uma maneira belíssima. Sérgio, você lá em cima do caminhão de som, vendo 15 mil, 20 mil porto-velhenses, vestidos de verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil. Gente que trouxe de casa bandeiras gigantes. É lindo demais, foi muito bonito. Olha, aquilo renovou a minha esperança. Você fala, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é isso, é o povo acordar, é o povo participar. Aquilo renovou a minha esperança. Eu particularmente, como você fala, eu sou advogado. E desde que eu comecei na advocacia, eu advogo na área eleitoral. As últimas 2 eleições foi que eu parei. E uma coisa que eu sempre percebi, as pessoas mais interessadas, as pessoas mais comprometidas com a coletividade, elas não se envolvem com a política. Porque a política é complicada, a política tem muita sujeira, tem muita corrupção. Então as pessoas de bem se afastam da política. E a política fica para aqueles que têm segundas intenções, para aqueles que têm mais intenções com a política. Então é preciso que as pessoas de bem participem da política. E façam um sacrifício. Porque para uma pessoa de bem entrar na política é sacrificante. Sacrificante. Não vai ganhar dinheiro. Se não roubar, não vai ganhar dinheiro. Então, para ser honesto como político, é um sacrifício. Mas a gente tem que fazer. É o nosso país, é a nossa cidade, é o nosso estado. Cada um de nós tem que se envolver, tem que dar a sua contribuição. Vai lá, se candidata, se elege por um mandato, faz a sua parte e depois vai cuidar da sua vida. E apoia outro para vir e fazer mais um mandato lá. E todo mundo participando, nós podemos chegar a um país melhor. Eu resolvi, inspirado por essa movimentação que teve dos porto-velhenses, entrar na política. Como você falou, muitas pessoas disseram para mim, está fazendo discurso, está movimentando, mas e aí, não vai fazer nada? Não vai dar a sua contribuição? Independente dessa cobrança. É o que eu penso assim, todos nós temos que dar nossa contribuição. Seja num cargo político, eu vou me candidatar a vereador, mas seja numa atividade política, que não precisa ser um cargo. Pense você que está aí na sua rua, no seu bairro,
Aí tem a praça do seu bairro não está bem cuidada, a praça do seu bairro está dilapidada. Política é pegar os seus vizinhos, ir lá naquela praça e dizer, olha, vamos nós nos juntar aqui e a gente tem condição aqui de dar uma pintura, de dar uma arrumada. Vamos arrumar. Agora, no dia que a gente arrumar, vamos fazer uma grande manifestação aqui e vamos exigir da prefeitura a conservação. Isso é política. Isso é verdadeira política. E todos nós podemos fazer isso. É só se mexer. Max, uma das coisas mais graves na política brasileira, fora a corrupção, que essa é a campeã de todas, é promessas vãs. Muitos políticos, olha, não dá para generalizar porque tem exceções, mas a grande maioria dos políticos se elege com programas inviáveis. A própria presidente Dilma se reelegeu prometendo um outro país que muito longe do nosso, né? E isso tem como mudar. O eleitor também é ingênuo, o eleitor acredita, o eleitor ainda vive de cesta básica, de pequenos donativos. Como mudar essa mentalidade, Max? Isso está nas mãos do eleitor, né? Acho que a primeira coisa que o eleitor tem que pensar, que todos nós temos que pensar, é o seguinte. Eu vejo muito isso na política. Às vezes tem pessoas que passaram a vida toda cuidando da sua própria vida, do seu comércio, da sua profissão, do seu trabalho, da sua família, nunca se envolveu numa causa coletiva, numa causa assim, de fazer algo além dele pelos outros. E aí um dia essa pessoa resolve que vai ser candidato a vereador, a deputado. E ele pega um monte de dinheiro e vai fazer campanha. E é eleito. Aí no dia que ele toma posse, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele sempre fez, cuidar da vida dele. Porque foi isso que ele sempre fez, cuidar da vida dele e dos interesses dele. Agora que ele é vereador, que ele é prefeito, que ele é deputado, ele vai continuar fazendo o que ele sabe fazer, cuidar da vida dele. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente não pode votar em qualquer um. A gente tem que votar em alguém que mostre que tem um interesse pelo que é coletivo, pelo que é da comunidade, que tem alguma atividade, alguma ação. Às vezes não precisa ser uma ação de bairro e tal, pode ser um profissional que dentro da profissão dele, ele se dedica à classe dele. Pode ser um monte de coisas. Pode ser até um síndico de um grande condomínio que cuidou bem daquele patrimônio que é de uma coletividade. Mas tem que ser pessoas que mostraram que se interessam pelo que é de todos e não apenas pelo que é dele. O movimento Gigantes da Pátria chegou a pensar daqui a pouco em fazer uma mobilização, por exemplo, naqueles vergonhosos viadutos de Porto Velho que nunca saem do lugar? Eu fiz essa pergunta como exemplo de obras, de coisas não feitas, não realizadas, que só podem sair do papel com a mobilização da comunidade. Nós temos que pensar isso agora, mas precisa ter muita cautela enquanto movimento. Na época das manifestações, nós até recebemos muitas críticas por focar exclusivamente na questão do PT. Okay. Mas o que a gente pensava? Todas as pessoas que estavam ali convocadas para aquelas manifestações contra a presidente Dilma, contra o PT, contra a corrupção, elas eram o objetivo comum delas. Se a gente fosse levar o debate para uma questão de municipal estadual, talvez uma parte tivesse uma opinião, outra parte tivesse outra. E aí poderia surgir um conflito, poderia surgir um mal-estar. Uma divisão. Até uma divisão. De forças. Então ali a nossa opção foi o que todo mundo quer. Fim do governo corrupto do PT. Então vamos ficar só nisso. Agora que já passou esse momento... O espírito é esse, né? Agora sim. Agora que passou esse momento e que nós aí temos uma eleição municipal, a gente pode pensar no assunto. Sempre com muito cuidado, porque o povo está muito ressabiado, né? Então, assim, em vista de ter uma eleição, esse movimento ele tem que se manter apolítico, apartidário e não parecer que está de alguma maneira influenciando ou sendo influenciado. Agora, não tem como você reclamar de uma obra daquela e alguém dizer que há algum interesse por trás. Pelo amor de Deus. O único interesse é resolver aquele negócio lá, que ninguém mais aguenta. É verdade. Jesus Cristo. Ou acaba, ou derruba, volta o trevo, implode, volta o trevo que era bonito, tinha umas placas, tinha relógio, faz uma saída lateral para quem quer ir para Guajará e resolve. Sérgio, resolve. O problema da nossa classe política, Sérgio, é que ninguém quer resolver, porque
as saídas mais simples são viáveis. Mais simples são viáveis. Nada é impossível. Olha, a Ji-Paraná fez aquele mesmo viaduto em 1 ano. É menos? Como é que o nosso... Meses. Em 9 meses. Nasceu um bebê. Como é que o nosso não anda? É claro que existem muitas outras obras, existe muita complicação, existe, mas para tudo dá-se um jeito. O que precisa é compromisso político. É o que eu falei naquele outro ponto. O que precisa é um compromisso com o que é do coletivo. É pensar primeiro naquilo que vai beneficiar a todos. É isso que está faltando no nosso político. Eu tenho 2 minutos ainda, o que eu preciso de perguntar. O senhor acha que há algum risco ainda de mudar o curso e a Dilma voltar? Eu acho que não. Você viu hoje que o Cerveró já fez na delação premiada dele, que já ocorreu no ano passado, mas só agora foi liberada, e o Cerveró já fala que a Dilma sabia de toda aquela maracutaia da usina de Passadina, que deu um prejuízo de 1 bilhão para o país. Isso era óbvio. Ela era a presidente do Conselho de Administração da empresa. Verdade. Ela era, dentro da Petrobras, a pessoa de confiança do presidente Lula. É claro que um esquema daquele ela estava por dentro. E agora ele falou isso. Muito se falou que a Dilma está sendo caçada, mas ela não cometeu nenhum crime, não roubou nada. Está aparecendo agora. E vai aparecer mais. Doutor Marcos, nós temos 30 segundos. Eu quero deixar para o senhor deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Devemos perder a esperança ou não? Nunca, jamais. Devemos agir. Devemos nos motivar e agir, principalmente em época de eleição. Lembrar, quem vende o seu voto, quem compra o seu voto, não lhe deve nada. Ele já lhe pagou. Então amanhã ele não precisa trabalhar por você como vereador, como deputado, como prefeito. Então não venda seu voto. E pense antes de votar, escolha pessoas que você acha que vão fazer diferente.